Mais uma aula aqui começando e certamente você deve estar se perguntando, mas afinal, isso é muito fácil. Eu vou decorar aqui algumas figuras gráficas, principalmente algumas de reversão ali nas mínimas, nas máximas, e aí tá tudo certo, eu vou ficar rico, muito rico. Basta quando sinalizar ali um movimento ali altíssimo, uma mudança de reversão, eu vou entrar com tudo que eu tenho e eu vou ficar rico. Ter esse tipo de pensamento certamente levaria ao fracasso, aos prejuízos, à falência em poucos minutos. Realmente, porque tem uma coisa muito importante aqui que nós devemos falar: os rompimentos, os falsos rompimentos. Como eu mostrei lá o martelo, lembra? O candle ele vem descendo e sinaliza ali uma perda da pressão vendedora e mostra ali a figura de um martelo com um pavio e aquela parte do martelo pequenininha. E aí o que você acha? Que ali naquele momento o preço vai para o céu, vai para a lua. E o que acontece? Os big plays, os grandes institucionais, naquela região, lá nas mínimas que você acha que está um excelente preço, porque você viu a figura gráfica de reversão, de tendência, os big plays olham ali para o gráfico, olham para o preço e podem estar fazendo uma leitura totalmente diferente da sua. E naquela região que você acha que está barato, está caro. Então o que eles vão fazer? Vão jogar o preço para outras regiões mais abaixo, e você neste momento pode pensar que o preço naquela região ali, naquela sinalização de reversão ali, pode ser um excelente momento para comprar, mas os big players, os grandes investidores que movem esse mercado criptográfico, podem achar que o preço ali está caro e vão levar o preço lá para baixo. Em vez de comprarem, eles podem shortear a operação. Neste mercado você pode operar comprado e pode operar também na venda, principalmente aqui operando futuros de Bitcoin, futuros de criptoativos. Eles podem jogar o preço para outras regiões abaixo, outros suportes, e você ali tem que estar preparado com o seu stop, com excelente gerenciamento de risco. E eu vou mostrar mais na frente, ao longo das nossas aulas, onde que você deve posicionar o seu stop para quando esse falso rompimento, quando isso acontecer, você está preparado, prevenido, ou seja, está ali com o stop fazendo proteção ali do seu capital, caso o preço não vá na direção que você espera. Isso é extremamente importante. Então tome muito cuidado. Como sugestão, foque nos indicadores técnicos que nós veremos, como médias móveis, índice de força relativo, volume, ver esses distanciamentos de médias móveis, tem muita coisa, retração de Fibonacci, nós veremos isso. E aqui, foque naqueles candles que quando você pega ali um tempo gráfico maior, diário ou semanal, mensal, eles aparecem ali no suporte ou numa resistência, aquelas reversões. Qual que é a mínima do mês? Qual é a história? Qual que é a leitura que está sendo contado através de um tempo gráfico maior? Através de um tempo, por exemplo, de um gráfico diário, de um gráfico mensal? Esse padrão de reversão, certamente, ele tem mais força se você considerar esse tempo maior do que se você está operando ali, ele aparece no intraday, ou seja, no diário, naquela operação do dia, você observa ali um padrão de reversão, e esse padrão aqui no mercado cripto, ele pode aparecer o tempo todo no gráfico de 15 minutos, de 5 minutos, de 4 horas, ou seja, o preço subindo e o preço descendo, o preço subindo e o preço descendo. Então, minha dica, considere um período maior para você analisar, de tempo gráfico, para você analisar esse padrão, e não se preocupe em decorar. Vamos falar de oco, ombro, cabeça, ombro, vamos falar de ombro, cabeça, ombro invertido, vamos falar de pivô de alto, pivô de baixo, topo duplo, estrela cadente, rame, harami, marubzu, são tantos nomes. Não precisa se preocupar neste momento aqui em decorar essas figuras gráficas. Naturalmente, com o tempo de tela, você ali operando, você vai começar a perceber em alguns pontos estratégicos no gráfico, em algumas regiões de suporte e resistência, ou mesmo ali no meio do gráfico, você vai observar algumas mudanças de tendência, de reversões, e isso naturalmente vai entrar na sua mente naturalmente, e você pode focar ali, por exemplo, em 2, 3 padrões, 4 desses padrões que nós estamos falando aqui, para depois você avançar. Então não fique procurando aqui onde que tem ombro, cabeça, ombro a todo momento aqui no gráfico. Naturalmente, quando você estiver operando, com tempo de tela, você vai perceber esse padrão naturalmente acontecendo ali no gráfico quando você simplesmente bater o olho ali na tela. Beleza? Dadas as orientações,
vamos para a aula, vamos lá. Eu reduzi a câmera, deixei aqui para ficar mais fácil aqui para nós conversarmos. Ombro, cabeça, ombro. Consiste de tentativas de pivô de alta, porém sem sucesso. É a confirmação de um oco, ombro, cabeça, ombro, ou seja, um movimento de queda. Ocorre com um pivô de baixa, quando há um rompimento do suporte. Olha que legal. Essa figura aqui é uma figura baixista, muito utilizada para quem está fazendo ali day trade. Quem faz day trade está especulando, é um mercado mais de curto prazo, de alto risco, mas é uma figura muito utilizada. Vamos entendê-la. Aqui o que nós temos? Nós temos aqui o mercado, considere isso aqui como candles, essas linhas. O preço ele vai subindo, faz aqui um ombro, ele desce, bate aqui numa linha de pescoço, ombro, cabeça, ombro, linha de pescoço. E o que acontece? O preço testa o suporte, sobe até essa região aqui, que pode ser também depois uma resistência se tiver mais toques aqui. O que acontece aqui em seguida? O preço ele desce e toca novamente a linha de suporte, sobe de novo, faz um novo ombro. Não precisa ser exatamente na mesma linha, pode ser um pouquinho acima. Vamos supor que aqui o preço seja de $3 e que o preço do criptoativo aqui pode estar 3,20, 3,30. Às vezes ele vai estar aqui um pouquinho mais na diagonal, tá tudo certo. Bom, aí desce de novo e retesta aqui o fundo. Nesse caso, o que está acontecendo aqui? Tentativas de pivô de alta. O que é o pivô de alta? A gente vai falar na próxima figura. Uma tentativa de rompimento desse topo aqui, de fazer aqui, por exemplo, uma nova máxima. Então, o que acontece? O preço ele desce, então é uma figura. Isso aqui, o que isso aqui lembra? Isso aqui lembra um M. Essa é uma figura baixista. Quando quem está operando aqui e visualiza esse tipo de figura gráfica, o que geralmente faz? Neste momento aqui, quando vai fazer aqui um novo ombro, ou seja, um topo duplo, pensa na decisão aqui de colocar aqui uma ordem em operar contra a tendência, ou seja, em vez de você estar comprado, operar na venda, ou seja, na posição short, vendedora. E trazendo aqui para um exemplo real, para quem entrou aqui nessa operação, esperando aqui na venda, ou seja, shorteando, jogando aqui esse preço para baixo, se isso acontecer, vai ter lucro. O stop ele vai ficar aqui, porque pode acontecer de descer aqui um pouquinho e o que acontece? Subir o preço. Então, sempre trabalhar com stops, gerenciamento de risco. E como que eu faço aqui para projetar a perspectiva para onde que o preço ele pode ir? Basta eu pegar aqui acima da linha de pescoço essa impulsão aqui e colocar ela aqui para baixo. Rompeu aqui com volume de venda, vendedor para baixo. Quando rompe esse suporte é chamado de pivô de baixa e tem a continuidade aqui do movimento. E se não houvesse aqui, se não tivesse aqui rompido, bateu aqui uma vez, bateu novamente e não tivesse rompido, fundo duplo. Nós teríamos aqui fundo duplo e aqui em cima nós temos aqui um topo, e não temos aqui um pivô de alta. Nós temos tentativas frustradas de pivô de alta. Topo duplo não conseguiu aqui romper. Se você passar aqui uma linha aqui, ó, uma linha de resistência, não conseguiu romper essa resistência, formou aqui uma região de preço de resistência, onde o preço aqui ele poderia voltar aqui também, ficar aqui em acumulação, lateralização, mas falando aqui especificamente dessa figura, ele desce e ele faz um pivô de baixa quando ele rompe aqui o suporte. E é importante você observar o volume nesse rompimento, ok? Essa é uma figura baixista. Vamos para a próxima. Já o Okoi, que é ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro invertido, saiu isso aqui, não sei porquê, mas é ombro, cabeça, ombro invertido. É uma figura gráfica da análise técnica usada para antecipar uma mudança de tendência do mercado de baixa para alta. Essa figura, ela é altista. Falamos da figura baixista, essa é altista. Vamos entender o que é figura. O que nós temos aqui? Um W. Nós temos aqui a figura invertida, o M invertido. O que nós vemos aqui? O ombro tenta aqui a resistência, romper a resistência, uma cabeça, ou seja, um fundo maior do que o fundo anterior, sobe novamente, tenta aqui testar a resistência, volta novamente, outro ombro. Estamos falando aqui de um fundo duplo. E aqui o que acontece? O rompimento, ou seja, o pivô de alta. Rompe essa resistência e o preço vai para onde? Para cima. Olha que legal. Temos aqui um fundo
duplo, não é pivô de baixa porque o preço ele não veio para baixo. Se você passar uma linha aqui, temos aqui uma região de suporte importante, onde os investidores aceitam essa região aqui de preço, estão confortáveis com esse preço. O preço bate, sobe, tenta testar, desce um pouquinho, volta, testa novamente a região, suporte. Se você traçar aqui, você vai ver o suporte. Como que você faz para projetar a alta? Você pega essa região aqui de linha de pescoço, projeta essa impulsão aqui para cima, simplesmente pega e projeta aqui para cima. Aqui você pensa numa compra e protege a sua operação também aqui colocando um stop. Aqui é uma linha importante de resistência. O que o preço ele pode fazer? O preço ele pode bater e pode voltar. Então essa resistência é importante você acompanhar também com volume comprador. Lembra, antes era de vendas, vendedor, você estava fazendo uma posição oposta contra o mercado, ou seja, estava shorteando. Aqui você está fazendo uma operação long only, ou seja, você está comprado somente. Se o preço subir, você tem lucro, porque você montou aqui a sua posição, sua ordem, protegeu, fez seu gerenciamento de risco, rompeu aqui com resistência. E aqui você pode pensar também, de acordo com suas metas aqui de ganho, pensar aqui também, caso aqui se chegar o preço aqui, o movimento, essa subida aqui sem força, sem volume, está fazendo uma venda ou uma realização parcial. Tudo certo, isso aí faz parte do seu gerenciamento, do seu trade, tudo certo. Vamos para a próxima. Antes disso, novamente, o que aconteceu aqui? Testou resistência, não conseguiu fazer aqui um pivô de baixa, não conseguiu romper essa linha de suporte, fez aqui um topo duplo, entrou força compradora, jogou o preço lá para cima. Quero pensar aqui numa projeção desse preço, eu pego aqui essa parte aqui, essa impulsão dessa linha de pescoço até a cabeça, impulsiona aqui para cima, para a gente ter uma ideia qual vai ser aqui o meu stop, a minha saída da operação. Posso sair aqui ou posso sair aqui também. Faz parte aí do seu trade. Agora vamos reforçar o conceito aqui do pivô de alta. Na análise técnica, pivô significa a reversão da atual tendência. Um pivô de alta significa o início ou a continuidade de uma tendência de alta. Então vamos lá, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui. Então imagino que isso aqui seja um candle, aqui um fundo, testou aqui uma resistência, voltou para o suporte. Esse fundo aqui, esse fundo é maior do que esse fundo. Então o que ele faz? Aqui uma resistência, não conseguiu romper. Um fundo aqui, topos e fundos ascendentes. Ele fez um fundo, um topo maior, um fundo maior e rompeu pivô de alta, rompeu a resistência, superou esse topo, superou aqui uma zona muito importante, uma região muito importante de resistência. Vários vendedores aqui protegendo aqui essa região. Entrou volume comprador, se passou aqui com muita força, o preço foi embora e pode descer aqui um pouquinho, subir, descer, subir e vai embora. Ou seja, como eu sempre falo, into the moon, vai para a lua. Muito legal quando você olha para o gráfico, uma figura que o preço está fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui ele pode descer e pode continuar subindo. Nós sabemos que para o mercado subir tem que fazer sempre topos maiores do que os fundos. Aqui é um topo, aqui é um fundo e aqui seria um topo maior. Aqui pode ser um fundo e aqui em cima um outro topo, e o mercado segue aqui dando continuidade à tendência de alta. Agora vamos falar do pivô de baixo. É o oposto do pivô de alta. O preço de um ativo supera a mínima do fundo anterior após dois topos descendentes. Lembra que eu falei pivô de alta? Você tem um fundo, um topo, um fundo. Esse fundo ele é maior do que o fundo anterior, um topo, um fundo, esse fundo é maior do que o fundo anterior, um topo, o topo é maior do que o topo anterior. Então topos e fundos ascendentes. Aqui são topos e fundos descendentes. Você tem aqui um topo, você tem um fundo, você tem um topo, não conseguiu aqui romper a resistência. E o que acontece? Quando bate aqui no suporte para fazer outro fundo, volume vendedor, continuidade aqui da tendência baixista, pivô de baixa, rompeu, nós temos aqui um pivô de baixa. Muito simples, não precisa sofrer. Olhou isso aqui no gráfico, tá bem fácil, é só observar suporte, resistência, os fundos, rompeu, pivô de baixa, rompeu para cima, pivô de alta, fez nova máxima, novos topos, tentou romper, entrou volume, não rompeu, desceu. Aqui você poderia estar pensando nessa região aqui, forte aqui,
com o volume que vendedor está colocando uma venda para ir junto com o preço surfar na queda do mercado. Ou mesmo na análise de períodos maiores, você está observando que o mercado já vem fazendo topos e fundos descendentes. Quando ele for tentar aqui novamente fazer aqui uma nova resistência, um novo topo, você vai ver que um topo menor, você pode pensar em colocar aqui uma venda, mas lembrando também de colocar um stop aqui em cima no fundo anterior para proteger sua operação, ou você pode colocar aqui um pouquinho se você for mais conservador, lembrando que esse é um mercado volátil, então deixar 2, 3%, 4, 5% você vai ser estopado muito rápido dependendo do ativo. Tem ativos que podem dar umas violinadas, que pode pegar seu stop e depois o preço subir, então é importante você definir uma meta também interessante de perda para você colocar lá seu stop. Isso faz parte do seu gerenciamento de risco. Vai colocar o stop mais um pouquinho aqui, vai colocar aqui, o que pode acontecer? O preço ele bate aqui, ele desce, você coloca a operação para descer junto com o mercado, fazendo um short no mercado futuro aqui de criptoativos, e o preço ele pode subir, então você precisa de ter um stop. Você pode colocar um stop aqui e dependendo aqui da distância, coloca aqui para você se proteger. Vamos supor que daqui aqui seja de 7%, seja de 10%, você vai fazer a sua proteção se o preço realmente não descer, para você realizar aqui, ou mesmo dependendo do volume, da tendência, continuar esse movimento e ir embora com o preço, porque o preço ele pode vir aqui, romper com força, fazer aqui um pullback, uma realização de lucro para quem está operando aqui shorteado e continuar descendo, e às vezes não faz sentido você encerrar também a operação antes. Por isso é importante que você defina suas metas de loss e de gain, ou seja, de perdas e também de lucros, beleza? Então é isso, tem várias figuras que eu deixei aqui para você estudar, para você entender. Se possível, como sugestão, assista essa aula 2, 3 vezes. Você vai ver que esse conteúdo vai entrar na sua mente, você vai entender o que está acontecendo e depois vai praticar no gráfico, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.